Salve, salve a todos! Estamos de volta com mais uma edição do Esporte Mais aqui na TV Cajazeiras. Hoje o programa mais do que especial. Essa mesa está lotada de coisas, vocês vão entender o porquê. Figura ilustre aqui. Muita coisa, muito talento em jogo aqui nessa mesa. Tirando eu, tem muito talento nessa mesa aqui. Apresento a vocês, José Humberto Coringa. Obrigado, meu irmão, pela presença. Seja bem-vindo ao Esporte Mais, meu querido. Obrigadão. Agradecer aí o apoio de vocês, a presença também, né? O convite, né? E a soma que a gente tem, não só para mim, mas para o bairro de Cajazeiras, né? Beleza. O bairro de Cajazeiras vai conhecer agora uma figura, quem não conhece vai passar a conhecer, vai dizer, rapaz, é isso aqui tudo em Cajazeiras. Eu estava pesquisando um pouquinho aqui, fazendo minha pé, mas eu confesso que é muita coisa, e a gente vai tentar esmiuçar aqui em meia hora isso tudo, né? Quem é o José Humberto aí, o Coringa? Rapaz, na verdade eu sou um menininho oriundo de um vilarejozinho de Jequié chamado Itagi, Bahia, é. E aí vim para Salvador, né? Minha mãe, de lá para cá começou-se uma história, né? A gente não tinha a percepção de eu chegaria onde eu cheguei, né? Na nossa época, você tem mais ou menos a minha idade. Devo ser mais velho que você. 43. Eu tô dizendo que eu sou mais velho e Rômulo já tá um pouquinho acima já. Na nossa época as coisas eram mais difíceis, né? Uhum. Então eu assistindo aqueles filmes de arte marcial do Bruce Lee, eu era louco. Inclusive não tinha televisão em casa. Né? Rapaz, eu tava vendo aqui que você se inspirou nele, né? Mas você veio com quantos anos mesmo? Desculpa, 5 anos. E aí veio morar onde? Cajazeiras mesmo? Eu morava em Itapuã. Eu morava em Itapuã. E aí não tinha televisão em casa, né? Tinha que assistir na casa do vizinho. Certo. E a vizinha, quando se chateava, trancava a porta e eu ficava olhando pela greta da janela. Engraçado de ver assim, aquelas televisões preto e branco, já tinha colorida já. Se é de válvula, não. Ou de tubo, aquele negócio enorme, é verdade. E aí comecei, né? Ingressando nas artes marciais, comecei no Kung Fu, na realidade. Comecei no Kung Fu. Mas o que fez você gostar? Foi o Bruce Lee mesmo? Foi. Fiquei apaixonado. Foi assim, acho que foi o primeiro encontro que eu tive com algo espetacular. Mas ele era espetacular mesmo? Sempre foi, velho. E até hoje. Porque assim, existe aquela dúvida na minha cabeça, se era coisa de jogada de cinema que ele era. Inclusive, ele é material de estudos até hoje, né? É mesmo? O cara era esse fenômeno mesmo? Inclusive, nas faculdades de educação física, durante muito tempo, se estudava a mecânica que ele realizava, né? Inclusive, ele foi um dos precursores, né, um dos criadores do treinamento funcional no mundo. Porque ele fazia treinamento funcional para elevar a força durante a atividade física. E ele era aquele que não tinha gordura quase nenhuma, mas ele era muito forte. A estatura mediana de um chinês é em torno de 1,60 m, por aí assim. E ele fazia saltos absurdos, né? Devido ao treinamento que ele fazia, ele colocava placas de chumbo na perna e andava nas ruas, botava por baixo das calças e andava com aquelas placas de chumbo nas pernas. Então, uma história fascinante. Exatamente. Então, o ídolo que você teve foi o Bruce Lee. Né? Sim, aí você viu e falou, eu quero fazer também. Fiz o Kung Fu, né? Fiz algumas competições no Kung Fu, graças a Deus, todas com isso, né? 16 competições, 16 positivas, graças a Deus. Calma, a gente vai chegar nessas competições todas aí. Aí sim, foi a primeira arte que você estudou, foi o Kung Fu. Aí, no meu sonho, devido ao pegar o contexto do Bruce Lee, ele era o lutador da época que chamava atenção no mundo, né? Depois dele teve o Jean-Claude Van Damme, mas o Jean-Claude Van Damme foi para fechar uma brecha no cinema do mundo, né? Eu acho que foi mais para essa questão, realmente. Voltada mais para o cinema. O Jean-Claude Van Damme, a mídia precisava de uma pessoa que fosse bonita. Aquele ícone, né? Que chamasse a atenção de velho, idoso, mulher, todos os grupos, né? Sim. E aí o que acontece? Aí eu comecei no Kung Fu e seguindo o contexto do Bruce Lee, eu queria ser o melhor lutador do mundo. Então esse era o meu sonho, o maior lutador do mundo. Aí eu comecei a migrar para outras artes. Treinei karatê com o mestre Ivo Rangel. Aí depois fui com kickbox com o Paulo Pinho. O karatê, eu vou abrir um parênteses aí, você falou, o karatê, eu também tentei ensaiar ali. Você estava falando aqui, a gente estava nos bastidores, que eu acho que a maioria das pessoas já tentou ou praticou o karatê. Inclusive disse que Rômulo é faixa preta de karatê. Eu cheguei até a marrom, né? É brincadeira. Você chegou até a marrom? Cheguei até a marrom. Você treinou karatê depois. Eu tô vendo aqui que tem um monte tem coisas que eu não sabia, nem minha língua ia embolar aqui. Mas eu vi aqui que você tá influenciado, conquistou o primeiro dan de que Goshin Jitsu. Me fala o que é isso aí, velho. Goshin Jitsu é o seguinte, é uma arte marcial japonesa
que ela é como se fosse assim, a pós-graduação de algumas artes marciais do Japão. Tipo, o karatê, né, o primeiro karatê do mundo não é o Shotokan, como algumas pessoas não. dizem. O que é o karatê Shotokan? Então explica isso aqui. Assim, o primeiro karatê do mundo chama-se karatê Shorihei. Shorihei é uma palavra cantonesa que significa karatê de Shaolin. Então, quem criou o primeiro karatê do mundo foi os monges de Shaolin. Caraca. O que é que eles fizeram? Eles, na época, eles usavam o Kung Fu, né, que foi criado por Budharma, o criador das artes marciais, e inseriu o Kung Fu, que no princípio não era Kung Fu que se chamava, dentro do templo de Shaolin. O primeiro templo de Shaolin foi na Índia. O que acontece? Então, os monges, fazendo uso da arte, eles viviam de donativos, viajavam no deserto, né, fazendo busca de donativos. Com isso, eles eram assaltados e abatidos por ladrões. Com o uso do Kung Fu, eles acabavam levando os marginais a óbito. Então eles desenvolveram isso para uma espécie de defesa. Para evitar matar. Porque na lei budista o cara não pode tirar. Eles criaram essas artes. Aí eles criaram o Karatê Shorihei, que é a arte de defesa de Shaolin. Que massa. Levada para o Japão, deu origem ao Karatê Kyokushin, que é um karatê de muita Eu jurava que o karatê era do Japão. Inclusive, vou lhe dizer, o segundo mais graduado em Karatê Kyokushin no mundo é aqui da Bahia. Quem é? É o mestre. Muito até meu amigo, velho. Sensei Mascote. Sensei Mascote. Inclusive, ele dá aula na Barra. Ele é o segundo? É o segundo mais graduado no mundo. Sensei Mascote. Você que dá coisa da Bahia. Sensei Mascote. Inclusive, ele é de Ilhéus. Mas ele dá aula aqui na Bahia, né, aqui em Salvador. Sensei Mascote, um abração. Eu espero, eu vou mandar esse vídeo pra ele. Ele vai assistir a gente, ele vai assistir. Inclusive, essa Amanda Nunes, ela treinou com ele durante muitos anos. Amanda Nunes criou com o Sensei Mascote. E ela treinou que especialidade com ele? Karatê Kyokushin. Então ela aí depois treinou, migrou pro jiu-jitsu, aí fez o boxe, né? porque na verdade o MMA vai chegar no MMA, mas tem que ter. A gente tem que fazer um misto. Várias, né? Um misto. Aí migrei pro kickbox, né? Que foi aluno de Paulo Pinho, né? Que na época era um lutador ícone da época, né? Na década de... Vamos falar desses esportes, o pessoal saber mais ou menos o que é o kickbox, o karatê e tal. O Muay Thai... Na primeira você começou no Kung Fu, né? O Kung Fu é oriundo da China, né? É uma arte milenar da China. Mas assim, consiste que todo mesmo superior e inferior? Exatamente, ela faz o uso pessoal de toda a parte do corpo, né? Ela existe. Usa o corpo inteiro. Eu tô perguntando isso porque tem né, artes marciais que você usa mais os inferiores, né? Sim. Inclusive a base, eu digo, o princípio da arte marcial, hoje infelizmente no Brasil as pessoas não pegam muito esse conceito. Eu já até faço essa técnica com meus alunos. Lá, esses exercícios respiratórios, essa técnica, todo principiante ele já começa fazendo essa técnica. Com isso você vai dar mais velocidade ao músculo, mais resistência, você vai manter mais só com a respiração. E você cansa menos também se você for inteligente. Com o tempo você vai começando a controlar, porque infelizmente é o seguinte, a gente vai ficando mais velho, a gente vai desaprendendo a respirar. Eu tô desaprendendo já, viu? A gente vai desaprendendo a respirar. Aí com a prática da atividade, a gente está fazendo aquele treinamento, a gente volta a aprender a respirar e usar o diafragma como ele deve ser usado. Da forma correta, né? Aí tem o Kung Fu, né, que é uma arte marcial oriundo da China. Depois migrei pro Karatê Shotokan. Que é o aí você já foi pro Shotokan. Já fui porque é arte marcial oriundo do Japão. Uhum. Aí depois já fui pro Kickbox. Sim, o Kickbox... O Kickbox, assim, foi uma arte marcial criada em 1952. Como aconteceu essa junção? Na realidade ela é uma junção, né? A visita de um professor de boxe inglês foi até o Japão, chegou lá, ele visitou uns campeonatos e umas academias de karatê. E aí lá ele percebeu que não se dava a ferir muitos golpes com perfeição no rosto. E ele chamou o professor, o mestre, né, de karatê, e disse: vamos fazer uma junção dos dois. Aí criou a arte marcial Fukutak Kickbox, Fukutak de karatê de contato, né? E o kickbox, kick de chute e boxe de soco. Então o kickbox é verdade, mistura de karatê com boxe. Com boxe, justamente. Foi criado em 1952. E tem uma arte já um pouco diferenciada. O pessoal usa muito no MMA essa questão, que ele chuta. Ali na realidade assim. Eles usam diferente. O kickbox. É porque assim, o kickbox, o chute dele vem do karatê, que é um chute com o peito do pé. Entendi. Que é diferencial do Muay Thai, que chuta com a canela, a tíbia. Né? Então a gente faz um trabalho de calcificação óssea com a tíbia. Né? As pessoas falam calejar.
osso não caleja. Eu ia perguntar isso. Então fica, vê cá, o cara pegar ali a canela e ficar batendo em algum lugar, adianta alguma coisa? Na realidade, assim, hoje a galera tem muito, assim, muita fantasia em cima disso. Só basta você chutar o saco todos os dias. Mesmo fofo ali, né? Mesmo fofo, com frequência, e essa calcificação vai acabar acontecendo, porque o nosso corpo, ele é inteligente, né? Aquelas fibras ósseas que são rompidas, depois as células satélites trabalham com o processo de reconstituição, só que o cérebro é inteligente. Ele entende que está tendo um trauma ali naquela região. Exatamente, uma microlesão, o que ele fala? Vou reforçar ali. Aumentar a densidade molecular. Aumentando a máquina mais perfeita do mundo, é verdade. Não tem ainda no universo que prove uma máquina melhor do que o corpo. É por isso que nós somos perfeitos. Exatamente. Né? E sem falar na transformação que o corpo traz, né, pra gente, né? É uma transformação, parece que entra em um processo de simbiose. É uma transformação incrível. É verdade. Né? Sua primeira a graduação, sua primeira faixa, qual foi? Como eu te falei, eu comecei no Kung Fu, né? Uhum. Comecei no Kung Fu e graduei no Kung Fu. Graduou já no Kung Fu? Graduei. Aqui tem um monte de coisa aqui, mostra pra galera. Vamos começar agora a mostrar aqui. É muito certificado, viu? Vocês vão ficar aqui. Eu não trouxe nem a graduação do Kung Fu, mas assim... Deslumbrado com tanta coisa aqui. Mas eu tô vendo aqui que tem certificado, Universidade de Livre Terapia, a gente vai falar de graduações, sim, mas aí a próxima graduação, eu tô vendo aqui que você foi no Karatê e assim, foi faixa preta kickboxing, né? E roxa em como é jiu-jitsu também? No jiu-jitsu aí essa já tá atrasada, né? Que eu já peguei a preta primeiro dan. Fui campeão baiano, né? Lutei o brasileiro. Calma, então pronto. Aí você, depois dessa faixa... Aí fui pro Karatê, graduei no Karatê, lutei a Copa Miyamoto Musashi. Sim. Né, fui campeão. Depois fui pro Onde foi essa competição? Na realidade, assim, essa Copa Miyamoto Musashi, ela aconteceu em São Paulo, né? Na realidade, eu quase que não ganho a luta. Porque não podia socos no rosto. E eu, por vir de uma luta já de muito impacto, já tava ali. Acabei asferindo um golpe no rosto do indivíduo. E aí fui desclassificado. Mas a mesa estava sentada, achou minha luta sensacional e foi lá, conversou com o juiz por detrás dos bastidores, não fizeram aquela coisa, não, você é campeão brasileiro, isso aqui. E me deu a medalha. Sua luta foi muito dentro do contexto. A única falha foi que não poderia socos no rosto e não era nem pra eu estar falando isso aqui. Não, mas aí você acabou. O que é isso aqui? Isso aí foi uma homenagem que eu recebi em 2013, se não me engano, da Prefeitura de Salvador, né? Eles fizeram uma investigação num bairro de pessoas que contribuíam para o bairro no processo cultural. Uhum. E aí, eles acharam, né, que o meu perfil se encaixava e eu ganhei essa homenagem aí Tá, de lá pra cá, quantas competições de lá pra cá você faz ideia que você São 68 competições. É mesmo? Nacional, profissional são 68. Eu tô vendo que você foi campeão baiano de Kung Fu, né? Kung Fu, Karatê e Taekwondo. Fui campeão brasileiro. Você foi campeão brasileiro de Taekwondo? Conta aí esse... Rapaz, esse evento foi um evento até meio ilustrado, né? Eu treinei com o Miguel Peter, o Miguel Rastra, que Deus o põe em bom lugar, veio a óbito, faleceu, meu mestrão. Eu tava em casa, no banheiro, fazendo o número 2. Aí vou te chamar. Ele me ligou, Bertão, tô precisando de você. Entendeu? Bertão, mas eu tô sem treinar esse dia. Não, venha, Campeonato Brasileiro aqui. E eu me desloquei pra o Sesc, né? Ali na Quidaban. Peguei o carro e fui pra lá. Coloquei o doblô e na faixa azul. Explica o doblô pra galera, porque eu vou pensar que é aquele carro. Aquele kimono preto, né? O kimono preto. No taekwondo, na época, eu chamei doblô. O taekwondo é aquele que você fica mais com a perna? É um boxe com as pernas. Boxe com as pernas? Toda a habilidade que você tem com as mãos, você passa a ter com as pernas. Caraca, tu dá vontade de usar o braço ali, não? Já que você luta tudo. Acabo usando tudo. Você esquece aí, já dá uma mãozada. Hoje, eu já acabo nem usando mais, eu uso mais o dedo. Chego lá nos pontos, que eu uso mais o gostinho hoje, né? Pra minha defesa, eu uso mais o gostinho, porque você não chama muita atenção. Qual a diferença do contexto de defesa pessoal para luta ou arte marcial? Todos têm um diferencial, né? Luta, primeiro você é marcialista para depois você ser lutador. Tipo assim, você treina todo o contexto marcial, que é um processo cultural e religioso muitas das vezes. Sim.
Agora o foco é a disciplina, né? Você fazer uma doutrina de treinamentos frequentes, todo focado em processos culturais. E aí você desenvolve, você agora vai fazer luta. O que é luta? Luta já é uma coisa que com regras. Então ele limita e condiciona algumas técnicas que não podem ser usadas na luta. O contexto de defesa pessoal é aquele que você entra em contato com o indivíduo, porém você não precisa sair na mão. Você espera ele atacar para você conter o indivíduo, imobilizar, ou quem sabe, aferir. Aí tem aquela técnica, o cara vem, você pega ele sem muito esforço. Justo. Eu pensava que era só no cinema que tinha esse negócio. Vou fazer uma listagem aqui das coisas que você já praticou e pratica, né? Então você começou no Kung Fu, Karatê, kickbox, boxe. Não, é assim, eu me recordo assim. Isso de Cajazeira, viu? Você que não sabe, viu? Eu comecei no boxe bem cedo, porque assim, eu era aquele menino que trabalho desde cedo, ajudei meus pais Isso eu vou olhando aqui. Ajudei meus pais a criar meus irmãos. Então eu era aquele menino que não saía pra brincar de pipa, não era pra brincar porque eu trabalhava, né? Eu cuidava de meus irmãos. Então eu era aquele menino, quando eu saí na rua, os primeiros queriam bater, os maiores queriam bater. E meu tio treinava boxe na Galícia, com o Tinho. A famosa Galícia. E aí ele chegava em casa de noite, eu ficava dormindo no sofá, esperando ele chegar pra ele me ensinar boxe. Aí tu ensinar em casa, né? Exato, me ensinava em casa, né? Porque eu não tinha condições de pagar na época. Mas aí, graças a Deus, também quando eu comecei a melhorar, as coisas começaram a melhorar, morava próximo da minha casa um mestre em Kung Fu, né? E ele começou a me ensinar Kung Fu do lado da minha casa, né? Do lado da minha casa. E aí foi quando eu comecei a desenvolver esse processo, né? Aí já pude migrar para uma academia, onde eu treinei com o mestre Valdene, não posso esquecer de falar dele, né? Mestre Valdene. Foi uma pessoa que focou também no meu processo, no meu desenvolvimento marcial. Aí treinei com o mestre Paulo Pinho. Tive o prazer de conhecer o mestre Kawamura, que foi o cara que difundiu o Gosho Jiu-Jitsu aqui no Brasil. Explica o que é o Gosho Jiu-Jitsu pra galera que tá em casa. O Gosho Jiu-Jitsu é a arte marcial, como eu te falei, uma das artes marciais de defesa pessoal do Japão. O que acontece? Quando você pega a faixa preta de judô, do terceiro dan em diante, você não treina mais as técnicas só de queda. Você vai treinar o Gosho Jiu-Jitsu. O karatê da mesma forma. Esse diploma é internacional, né? Não fala português isso aqui, não. Ele é em Okinawa, no Japão, né? Traduzido em brasileiro. Confederação de Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal do Brasil. Ele é japonês traduzindo em brasileiro, ele é de Okinawa. Essa é Cajazeira, viu, pai? Nós vamos ressaltar de novo esse aqui. Esse aqui foi da Prefeitura Municipal de Salvador, né? Exatamente. Esse é Municipal de Salvador, com sede José Humberto Oliveira Azevedo. Esta homenagem pelo excelente desempenho dedicado prestimosa colaboração à nossa cidade e principalmente ao bairro de Cajazeiras. É isso aí, viu? Parabéns, viu, irmão? Esse aqui foi do Grandes Mestres, Eu recebi essa homenagem dos grandes mestres aí. Sim, Grandes Mestres fizeram essa homenagem pra você quando foi? Em 2012. Pelo conjunto da obra, como é que foi? Exatamente, homenagem de grandes mestres das artes marciais ao seu notório saber e gestão pública marcial relevante, contribuição nesta área. São Paulo, 10 de novembro de 2012. Pronto, a gente parou aqui em defesa pessoal, sincero, a gente já listou aqui, né? Kung Fu. Então vamos falar dos certificados aqui. Que para mim é meu orgulho, né? Foi o primeiro certificado do Brasil, carimbado pelo Ministério da Cultura, do Brasil? Ministério da Cultura, né? Da Tailândia. Tá, Humberto. Esse aqui tá em inglês, não vou conseguir ler, viu, pessoal? Porque realmente meu inglês é meio só Rômulo mesmo. Me dando o mérito, né? E o título de treinador nível C. Na Tailândia você tem assim, ser primeiro é marcialista, né? Como eu faço aqui. É muita coisa, viu, gente? Isso aqui é... Kruiai, né? É o Kruiai. Esse daí é o... Exatamente, de Muay Thai. Kruiai. Exatamente. Então, esse aqui é do Muay Thai. Vai chegar agora o da... Certificado de professor, você pode ensinar. Kruiai, é mestre de Muay Thai. Então, o que acontece? E aí, a gente pega primeiro o nível C e depois o nível B. Então... Vem de C para B. De treinador para atletas, né? Aqui é uma graduação para treinador de atletas. FMTTB, que significa? É a Federação Brasileira e Baiana de Muay Thai. Exatamente. Maravilha, certificado. Esse aqui é o B. Esse é o B. Show o A
você só pega quando o seu atleta vai lutar internacionalmente. Então agora no período de junho, nós estávamos para viajar para Tailândia, inclusive eu fui convocado para ser um treinador da seleção brasileira de Muay Thai, tá lá na... Caramba, frisa isso aí, rapaz. Treinador da seleção brasileira de Muay Thai. Mas devido a essa pandemia, né, e foi logo em cima quando surgiu essa varíola do macaco, nós não tínhamos a vacina. E aí não podemos... porque aquela região de lá, inclusive, estava um pouco comprometida. Já estava fechando novamente. Então nós não estávamos podendo, não pudemos viajar para poder garantir esse brasileiro esse ano, esse mundial esse ano na Tailândia. Mas para o ano, com certeza, tudo está acontecendo aí com fé em Deus. Eu estou retornando para lá para poder... Quando foi que você começou a passar esse conhecimento adiante, para treinar? Na realidade, assim, foi uma coisa muito inusitada, porque eu não tinha o interesse de ser professor. Você queria ficar só lutando, competindo, né? Só competindo. Então, eu tenho um aluno que até hoje ele treina comigo, tenho uma paixão por ele, o nome dele é Reinaldo. Eu morei um tempo na F, né? Me casei, morava na F. E aí um amigo meu falou, para lá em Cajazeiras tem um cara que é muito bom no Muay Thai, e aí o sonho dele era treinar Muay Thai. E aí esse cara vinha de Dom Avelar, gordinho, né? Me procurando pra treinar. Eu disse, rapaz, não tô afim da aula. Ele, pô, rapaz, porque eu tenho esse sonho de treinar Muay Thai. Quando ele falou sonho, mexeu um pouco meio emocionado. Mas eu vi o corpo dele, né? Ele gordinho. Aí você encarou como desafio? Falei, vamos lá. Aí ele saía do trabalho, 7 horas da noite, saía do trabalho, ia lá pra quadra F, treinar comigo na Associação de Moradores, só eu e ele. Só os dois. Só eu e ele. Aí ele depois se deslocava para casa, do Avelar, tarde da noite. Então, o que acontece? Com isso, chamou a atenção de outras pessoas. Quando eu olhei há pouco tempo, eu já estava com um grupo de 10 pessoas. O espaço onde eu dava aula não comportava mais. Aí me forçou a migrar para um espaço maior. Aí eu fui para a associação esportiva aqui na Cajazeiras 10. E lá o espaço era bem maior. Quando o pessoal que eu estava com 30 alunos dando aula. Isso de Muay Thai. De Muay Thai. E aí, nessa brincadeira, acabou chegando comigo um amigo meu, um aluno meu, que ele é gerente de banco. E falou, você não quer abrir um espaço para você montar uma academia para você? Tá lá, eu não tenho capital para isso não, senão eu lhe ajudo. E aí ele me incentivou. E aí eu deu aquele pontapé. Montei em 2010 a primeira academia só para artes marciais. Há 12 anos atrás. A primeira academia só para artes marciais. Eu confesso que eu não sabia que existia uma academia de Muay Thai aqui. Porque eu tenho um grande amigo chamado Jorge, um abraço. Ele até viajou e trabalhava em São Paulo. E ele ia fazer aula de Muay Thai ali no centro, na Lapa. Eu acho que tinha alguma academia por ali. Sim. E mais ou menos nessa época, né? Mais de 10 anos atrás e tal. E eu não sabia. E ele era tão perseverante que ele ia, fazia aula dele, trabalhava o dia todo, ia à noite, fazia aula e voltava. E eu falei, pô, esse cara tem uma força de vontade bacana. No caso, eu saía de Cajazeiras para treinar em Come de Faria, com o mestre Buda, né? Que foi um dos caras que começou a história do Muay Thai. Na realidade, ele foi aluno do mestre Neudo, que hoje é meu mestre. E o mestre Neudo graduou ele e se deslocou para Curitiba. E ele ficou coordenando. Então todo mundo que tem a história do princípio do Muay Thai aqui na Bahia treinou com o mestre Buda, que Deus coloca em bom lugar, também faleceu, né? Diabetes. Eu me recordo que tinha um professor na época, né? Quando ele pegou o prajê preto dele na época, eu tava lá no dia da graduação. Aí eu vi ele e falei, pô, esse cara luta muito. E era aluno do mestre Buda. Como é a graduação? Assim, na época quando a gente treinava, que era o Muay Thai brasileiro, esse Muay Thai um pouco difundido, né? Porque a gente teve um brasileiro chamado Velho Narja, que ele se deslocou até a Tailândia, treinou um ano lá. Quando ele voltou, ele montou a federação de Muay Thai dentro aqui do Brasil. Então o foco mesmo é lá, né? Lá é que é o celeiro, vamos dizer assim. Justamente. Aí ele levou para Curitiba e foi inserido dentro da Shooter Box em Curitiba. Então a galera começou lá o princípio do Muay Thai. De lá muitos migraram e foram trazendo para os outros estados. Com isso, a graduação é feita de que tal forma? Você vai fazer a demonstração do conhecimento de técnicas, né? Bater no pau, aferimento dos golpes, das técnicas. E depois da graduação, que é feita a avaliação, você faz um combatezinho. Né? Faz um combate. Exatamente. Acho que pegaram é o couro come, não? Depende. Hoje a gente vem tirando um pouco mais dessa situação, porque assim, a juventude de hoje não é mais como
antigamente, né? E com muitas leis, com muitas situações, a gente acaba restringindo um pouco. Você tem que se a gente precisa proteger um pouquinho. Bastante, né? Hoje mesmo lá na minha academia, eu sou idealizador da primeira academia de arte marcial de Cajazeiras. Onde é que fica essa academia? Ela fica na rótula da Feirinha. Hoje ela está situada na clínica de Lab, né? No mesmo prédio da clínica de Lab, logo após as Casas Bahias. Mas a primeira que eu montei foi ali na rótula da Feirinha, do lado daquele açougue Mil Carnes, ali na rótula mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai dar detalhes dessa academia. Assim, mas eu interrompi, você estava falando de Buda lá. O mestre Buda. Aí o mestre Buda começou essa história do Muay Thai, que é aluno do mestre Neudo. Só que aí, infelizmente, ele foi a óbito. Aí o que acontece? Eu estava lá nessa graduação e vi o professor, né, Marcelo Tigre, né? Marcelo Brito. Aí eu falei, mestre Buda, eu moro em Cajazeiras, vim treinar com o senhor aqui em Abranco, em Come de Faria. O senhor me permite eu treinar com o Marcelo Brito lá em Lauro de Freitas, porque pra mim é mais próximo. Ele tá. Aí eu comecei a treinar com o Marcelo Brito. Com o Marcelo Brito eu fiz 8 lutas, né, na época. Aí peguei meu prazer, aí depois já peguei pra treinar com o Mestre Caio, que foi na Chiang Mai. Chiang Mai é uma equipe que ela não é de treinamento somente, é uma equipe que entra só lutadores, né? É pra competição. Só pra competição. Aí de lá pra cá começou meu contato com o mestre Fabiano, né? Que foi quem trouxe o primeiro mestre de Muay Thai tailandês aqui pro Brasil, da pra Bahia, que foi eu. Eu sou o precursor do Muay Thai Boran aqui na Bahia, né? Eu comecei a história do Muay Thai Boran aqui na Bahia. Aí quando eu tive contato com ele, né? Ele veio pra cá. Quando ele veio, eu pagava a passagem, pagava a casa pra ele ficar, aluguel, tudo. Eu treinava com ele durante os 90 dias, das 7 da manhã até as 7 da noite. Era o dia todo de treinamento. Sério? Sério. É um Muay Thai Boran, um Muay Thai muito marcial. Aí foi que eu fiz a reunião com alguns professores e mestres daqui da época, né? Pra gente fazer uma difusão do Muay Thai Boran aqui na Bahia. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. É diferente essa Muay Thai Boran que você porque fala? Assim, o Muay Thai é oriundo mesmo da Tailândia, é o Muay Thai tailandês, é o Muay Thai marcial. Certo. Né? Ele não tem todos os bloqueios dele, é muito fatal, é muito, sabe, tudo tem trauma. Todos os bloqueios tem trauma dele, mesmo. Tudo tem trauma. Entendi. A galera pensa que o Muay Thai é só soco, chute e dá cotovelada, não. Lá tem muita coisa além disso, é muita coisa mesmo. E aí eu trouxe nesse projeto, depois me afastei do mestre Fabiano, porque ele teve alguns problemas lá. Aí o mestre Neudo começou a se juntar com ele, depois se juntou com o Kevin Lloyd, que faleceu agora no Covid. O mestre Kevin Lloyd foi o embaixador do Muay Thai no mundo. Caraca, muita história, meu querido, muita história. Ele faleceu de Covid. E aí o mestre Neudo hoje, né, está incumbido a reorganizar o Muay Thai Boran, inserir o Muay Thai Boran do Brasil. E aí, como hoje eu sou o cara que começou a história do Muay Thai Boran aqui na Bahia, né, fiz o primeiro evento, tá lá no meu canal no YouTube, primeiro evento de Muay Thai Boran no cotovelo, fiz um Open, aí trouxe na época o mestre Leives, de Santa Catarina, o mestre Reginaldo, que é de São Paulo, trouxe o Augusto Nassen, que é o presidente do WGP, que é um dos grandes eventos de MMA do país aí, né? E o Dr. Zé Augusto Maciel Torres, não posso deixar de falar do Dr. Zé Augusto Maciel Torres, porque é o homem que mais entende sobre arte marcial no mundo, foi o idealizador das primeiras federações de arte marcial do país. Foi ele que traduziu o livro de Bruce Lee aqui no país. O cara é um ícone. É mesmo. E vocês assim, leem muito também, né? Muito. E eu observo que tem muita história. Sim, algo bonito, né? Porque porque quem tá de fora acha que o contexto a gente chega lá e troca murro. O diferencial é que assim, o que eu sempre digo no Vale Tudo, né? O Vale Tudo é um contexto de luta, né? Que tem regras. Não é o tudo vale, como nas ruas. O nome não quer dizer que vale tudo. Então assim, o Vale Tudo, quando se fala do contexto, a sigla vale tudo, vale diversas artes marciais, porém com uma pequena limitação, né, que algumas técnicas não devem ser usadas. Falar nisso, você fez MMA? Fiz sim, lutei gladiador, fiz 5 lutas, lutei gladiador. O gladiador é onde? O gladiador é um dos eventos mais antigos aqui da Bahia,
Revelou muitos atletas. A gente tem um menino até que Kaique Periquito, que fez 2 lutas, ganhou as 2. Sim, eu tava lá. Você tava lá? Você conhece ele? Conheço o Kaique, meu menino aí, Kaique Periquito. Muito bom, Kaique, menino muito bom, tendo com o Gel Van Damme. Uhum. Menino muito bom, muito bom, né? Ele fez um lutão, 5 rounds, com 5 rounds operando perfeito. O menino é fenômeno, velho. Ali vai Pegando esse gancho aí, né, que você falou que vai pra frente, como é que você vê o cenário desse esporte aqui, não só em Cajazeiras, como em Salvador, né? O que precisa, como é que você vê, tá bem difundido, não tá? Rapaz, eu costumo dizer a todo mundo, o celeiro de lutadores do mundo é a Bahia. Pelo menos no boxe a gente é realmente... O celeiro do mundo, em diversas modalidades. Um exemplo maior, você, né, que luta Agora quantas... mesmo eu tive a minha atleta, né, a Catrina. Sim, fala aí. A Catrina, ela foi campeã agora em outubro, campeã brasileira. Campeã brasileira de... Lá em São Paulo, lá em Goiás, de Muay Thai. De Muay Thai. Foi campeã brasileira de Muay Thai lá em Goiás. Qual é o nome dela? Catrina. Parabéns, Catrina. Parabéns. E agora, semana passada, ela foi campeã sul-americana. Baixou pouco em o São brasileiro. Paulo, sul-americana. Foi sul-americana. Caraca, e aí com isso agora ela ganhou a classificação pro Mundial na Tailândia. Sua aluna. Aí agora a gente vai se preparar para esse Mundial, né? Que provavelmente o Mundial deve ser em março. Vocês vão viajar para lá? Em março. Então a gente precisa se preparar já agora, né? E o apoio para vocês viajarem? Infelizmente, como todo mundo no Brasil já sabe, isso é uma das nossas, digamos que metas aqui também. É tentar que vocês exponham as dificuldades até para obter um apoio. Fala assim, não tem um apoio. A gente nunca teve apoio, não? Nem político, nem social. Vergonha. Eu não gosto nem de falar de política, eu vou até parar de falar. Não, mas assim, poderes públicos, empresas... Assim, os poderes públicos, na realidade, é assim. Porque olha isso aqui que está na mesa, aqui, pelo amor de Deus. Não, e é uma história cravada com 36 anos. Pois velho. De vida, né? Aí reclamam, pô, o esporte, rapaz, isso aqui, eu chego a arrepio. Isso aqui era pra ser, sabe? Pego no colo aqui, vamos. Inclusive nós temos grandes empresários em Cajazeiras, né? Que seria importante que eles tivessem. Observem isso aqui, essa observação, porque é a marca de vocês aparecendo no mundo. Não é a marca de vocês aparecendo no bairro. Não, é a marca de vocês saindo do bairro para o mundo, né? Ela já existe há um ano, mas agora que eu estou divulgando, né? Você vai pegar agora de primeira instância essa divulgação. Ave Maria. Eu criei o Instituto... Eu estou aqui vislumbrado com tanta eu criei o Instituto das Artes Marciais da Bahia. O que seria isso? É uma associação? Um instituto. Um instituto, né? Onde agora eu estou correndo atrás para a gente poder legalizar isso agora em janeiro, fazer um coffee break, inclusive vou até fazer um convite para vocês para cumprir isso aí. Vamos, Rômulo. Vou pegar qual a intenção desse ao estatuto. Tá. Qual a intenção desse Instituto das Artes Marciais? Instituto de Artes Marciais. Cuidar dos mestres de artes marciais, dos familiares e dos atletas da Bahia. O que eu vou fazer com esse instituto? É fazer campanhas, né, para que a gente possa dar uma ajuda, um auxílio a esses mestres. O que acontece? Nós, se muitos não fizerem como eu e outros aí, que dá a sua aula, né, e contribui ao INSS, né, acaba daqui um dia acabando sem apoio. E o cara dedica a vida dele inteira para ensinar, passar aos sonhos de pessoas. E no final acaba abandonando. Ele acorda cedo para construir os sonhos de outras pessoas. Fantástico isso, né? Fantástico. E manter o dele. Sim. Porque de certa forma ele está realizando dele. Então, assim, aqui é uma maneira que eu tive de acabar exigindo dos poderes públicos para apoiar esse projeto. E com isso aqui você consegue? Consigo. Então é um passo importante. Então esse foi o passo. Porque assim, você criar associações e federações não tem condições mais. É você criar um instituto, né? Onde você tem agora como conseguir angariar fundos para você poder levar esse projeto para frente. Então esse é o meu intuito hoje. Não é arrecadar valores para poder dar aula, não. Eu quero cuidar desses atletas, né, que daqui a um dia serão professores, muitos deles já são, e desses mestres que têm uma história, né?
Então, assim, porque eu sei todo o trajeto que eu vim passando. Mais do que ninguém você sabe qual a trajetória. Como eu falei anteriormente, eu fui o precursor, fui o cara que abriu a primeira academia de artes marciais de Cajazeiras e bairros adjacentes. De artes marciais? Artes marciais. A academia não é só para Muay Thai, para artes marciais. Eu fui o primeiro. Quais modalidades que tem? Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, era karatê, defesa pessoal, tudo isso, né? Inclusive grandes atletas treinaram comigo em Cajazeiras. Nós temos um atleta hoje aqui, é o Alex Totó, que é um fenômeno do boxe aqui em Cajazeiras e na Bahia, né? Hoje está bombando nas redes sociais, treinou comigo lá, tem diversos vídeos dele no meu Instagram lá, né? Entre outros atletas. Você vai divulgar esse Instagram aí, pessoal, prepara aí o celularzinho para ir lá, porque até eu vou dar uma forçada lá. Né? Hoje em dia você tem quantos alunos? Você ensina... hoje com esse processo da pandemia eu tive 150 alunos dentro da minha academia. É mesmo? 150 alunos, tanto que eu tive que fazer divisão de horários, né? Era aula 9 da manhã, 3 da tarde, 10 da noite, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, outros horários, né? E como tinha diversas modalidades, então tinha jiu-jitsu, tinha muay thai, tinha dia que tive, então era aula o dia todo de segunda a sexta, tinha vídeo da aula de domingo a domingo, né? Então assim, foi um projeto que eu não esperava, que eu queria, né? Um projeto que eu tive um sonho desde 7 anos de idade. Eu ia te perguntar justamente isso. Ouvindo a sua história aí, eu fiquei imaginando aqui, uma palavra que resume isso aqui, eu acho que não sei se é força de vontade, perseverança ou um sonho mesmo, busca de um sonho, né? Sim. Muita gente desiste. Sim, né, durante a trajetória. O que dizer para essas pessoas que começam e vê você hoje e acha, pô, o cara tá ali, ele conseguiu, mas muita pedra você carregou aí. Rapaz, eu tava falando isso ontem à noite com alguns alunos meus sobre essa situação, né? Eu encontrei não só pedras no caminho, não. Eu encontrei nãos. Muitos não. Muitos. Né? E ouvi também pessoas dizer, você não pode, não tem condições e não deve. Caraca! E aquilo ali me deu um combustível muito grande. Você transformou porque aquilo. Porque é da minha natureza. Mas tem gente que pega aquilo ali e... Não, pra mim não é resposta. E toma esse veneno. Na minha cabeça, a palavra não tem nenhuma representatividade. Eu acho que é por isso que você conseguiu chegar. Justamente. E o conselho que você dá para esse pessoal que ouve um... O conselho que eu dou para todo mundo hoje, seja hoje no seu processo emocional, social, amoroso, o princípio de tudo é disciplina. Para mim, disciplina é receita de bolo para a vida. Se você manter uma disciplina, eu quero isso, você faz com que tudo que você faça gire em torno daquilo que você quer, é impossível que o universo não vá conspirar a favor, né? Isso é verdade. Pô, que maravilha. Isso, a gente tinha papo aqui para ficar umas 2 horas. Eu confesso que foi uma das mais agradáveis, né? Agradável bate-papo que eu já tive aqui. Não falo nem entrevista, porque isso aqui é um bate-papo bacana. Reforça isso aqui. Vocês estão criando o instituto. O instituto como já foi criado. Qual o pé? Já foi criado? O instituto já tem 1 ano já. O instituto já tem 1 ano. Mas como infelizmente, como eu falei, que a gente precisa de alguns processos políticos, né? Eu agora estava esperando passar essa questão política aí, né? Toda essa agonia que o Brasil está sofrendo. E aí agora em janeiro eu tô criando o Coffee Break, né? Tô convidando diversos mestres em artes marciais em diversas modalidades para compor uma mesa para que nós possamos fazer um Coffee Break e eu apresentar o trabalho do Instituto a ele junto com meu amigo Mauro Roche, né? Mário, meu amigão, meu apoiador, um cara fora do comum, Mário. E aí estamos lá agilizando esse Coffee Break para quê? Para apresentar esse instituto. Apresentando, os mestres e atletas irão, né, se credenciar no instituto, e daí por diante agora a gente começa um trabalho para cuidar desses mestres, desses atletas. Tipo assim, você tem a minha atleta agora, Catrina, a gente teve que recorrer a apoios para poder viajar, para poder lutar, né? Então, o intuito do instituto é esse aqui. É cuidar desse papel, a gente dá esse apoio, independente da modalidade, da equipe que ele pertença. Não é um projeto pessoal, é um projeto para o coletivo, onde a gente possa ajudar diversos professores, diversos atletas, diversas modalidades. É fazer com que o esporte, não só em Cajazeiras, mas na Bahia, ela dê uma alavancada. Né? Porque se você for ver os grandes atletas mundiais, em qualquer modalidade, sempre tem um baiano lá. É que você falou que você daqui é um celeiro de lutador. Eu fui campeão brasileiro de Muay Thai durante 5 vezes. Né? Campeão não é brincadeira não, viu? Então, campeão brasileiro de Muay Thai 5 vezes. Então assim,
a gente tem um trabalho e é árduo, né? Hoje eu tava falando com minha esposa essa semana, eu vivi 38 anos da minha vida só vivendo de dieta. Já perdi até relações, né? Por causa disso. É mesmo. Você tá namorando. Você tem que abdicar de tanta coisa. Tá namorando com alguém, chega na. Vamos tomar um churrasco. Chega no churrasco, você tá de saladinha. A pessoa, pô, cara, chato. Né? Você vê festas de Natais, Ano Novo, todo mundo comendo aquelas comidas gostosas. Aqui não fale não, que eu gosto daqueles negócios. Arrozinho, peitinho de frango. Você acaba até se frustrando, subindo para dormir, porque você tá dentro. Então, assim, foi uma vida de dieta, foi uma vida de disciplina. Hoje, meus 43 anos de idade, eu não me aceito mais. Tenho minha disciplina de treinar de segunda a sexta. Claro, a gente já pegou o conceito, a gente estudou. Né? Eu fiz educação física, fiz nutrição esportiva. Isso, você nem falou da sua formação, né? Fala rapidinho aí. Eu fiz educação física, depois fiz nutrição esportiva, depois fiz fisioterapia e traumatologia do esporte. Como eu me inseri no setor de segurança pública, né? Uma miscelânea, né, rapaz? Aí eu dou instrução hoje nas escolas de formação de vigilante. Conta aí que a gente estava conversando, que você dá instrução aí também, né? Eu dou instrução, inclusive eu vou te mostrar aqui o meu credenciamento. Certo, enquanto isso eu vou ver o restante do... Então, assim, eu dou instrução, né, nas escolas de formação de vigilante, dou curso na associação ASMPV, que é a Associação de Segurança Pública também, né? Segurança Pública. Dou aula, alguns conceitos militares, alguns grupos militares. Certo, para as polícias também? Polícia Federal e tal. Para Federal? Entendeu? Então, assim, tem diversos cursos. Então, aí com isso eu fui fazer gerenciamento de crise, fiz gestão de pessoas, fiz defesa pessoal aplicada à área de setor de segurança pública e privada. Porque infelizmente eu não tive condições de trazer tudo. Mas isso aí não tem tudo aqui não? Tem mais tudo coisa? Misericórdia! Tá igual o currículo de Rômulo esse seu, viu? Então assim, estudei muito, né? Aí fiz alguns estudos focados para o setor de segurança pública, né? Estudo do comportamento humano, vida pregressa do marginal. Sim, né? sim. Diversos cursos, assim, falando muita coisa, né? Então assim... eu dou aula hoje nas escolas, né? Dou aula na CACS, na CETAF, escolas onde... Escolas municipais, estaduais? Como? Particulares, né? Setor de segurança privada, né? Que onde massa, dá curso de formação para vigilantes, né? Lá eu dou aula de defesa pessoal. Defesa pessoal é isso que você falou, você mobilizar e educação física, primeiros socorros, né? Eu não sei se eu trouxe aqui meio de primeiro socorro. Caraca, resgate, busca e salvamento. Currículo, 44 anos só com esse currículo. Tem uma biblioteca em casa de tanto certificado. Né? Estudo sempre é bom, sempre é bom. Mas enfim, divulga suas redes sociais aí. Minha rede social é Humberto Coringa, né? Você percebeu que o meu Coringa ele é escrito um pouco diferente. Aqui são os cursos que eu sou habilitado a dar pela Polícia Federal. Vamos lá, para Sistema de Segurança Pública e Crime Organizado. Relações Humanas do Trabalho, RHT, revisão de atualização das disciplinas básicas, educação física, noções de segurança privada, criminalística e técnica de entrevistas. Aí que as técnicas de entrevista, né? Para entrevistar a minha Maria, vigilante. Então você diz, rapaz, esse cara não sabe entrevistar nada comigo. Então, resolução de situações de emergência, gerenciamento de crise. O que significa gerenciamento de crise? É assim. O que é uma crise? A gente vai para 1 hora aqui. O negócio tá bom aqui. O que é uma crise no setor de segurança? Posso dar um exemplo? Tipo assim, uma invasão de uma fuga marginal. O sequestro está dentro daquele. Eles estão acostumados a fazer. Exato, estão acostumados a fazer direto. Então aquilo ali chega um gerenciador para poder gerenciar aquela crise. Então só tem um homem quem vai dialogar com aquele o negociador. Ele vai gerenciar aquela crise. Então tem termos técnicos, palavras técnicas que não devem ser usadas. Tipo, você não pode chamar a vítima dentro de vítima. Tem que procurar como é o nome da pessoa que está aí dentro. Tem que falar pelo nome. Você tem que procurar saber o nome do contraventor. Chamar pelo nome. Até para que ele não se sinta ofendido, né? Ele está assustado também, ele está com raiva, ele está com ódio, a gente não sabe como é que se encontra o emocional dele. Então, assim, são técnicas que devem ser usadas no meio dessa crise. Né? E tem aqui negociação, tem tudo a ver, né, em situações de emergência. Exatamente. Noções de criminalista e técnicas de entrevistas prévia. Gestão de multidões e manutenção de um ambiente seguro, que significa esse carnaval? Exatamente. É como você fazer todo aquele contexto de administração daquele público. Exatamente. Pode ser uma festa grande. Exatamente. Tanto o conceito de segurança. Uma manifestação também grande. Tanto o conceito de segurança, né, como saídas, entradas, entendeu? Todo aquele processo de logística da festa. Maravilha. Primeiros socorros, controle de acesso.
defesa pessoal e gerenciamento de público. Aí é o credenciamento da Polícia Federal. Esse é da Federal. Eu estou vendo aqui. Serviço Público autorizado pela Polícia Federal. Coringa, meu irmão, eu ficaria mais uma hora aqui. Te juro. Eu estou aqui maravilhado. Não só de você como pessoa aqui, uma pessoa muito gente boa, agradável, mas também pelo seu currículo e por tudo que você agregou e trouxe até para o nosso bairro. Eu fico um pouco triste de eu, por exemplo, não te conhecer, e assim como muita gente não te conhece, não sou eu. E isso eu acho que é o ruim daqui, porque uma pessoa, um atleta, uma personalidade do bairro como você, que fez tanto, que faz tanto pelo nosso bairro, deveria ser o cara passar na rua e ninguém te pegar, chamar e tirar foto, querer. Então, o que falta para isso aí é realmente mais apoio. Apoio e consciência, né? Porque o que vai dar o primeiro processo epistemológico científico disso aí é a consciência, né? Você ter a consciência que é algo que não vai só trazer o prazer para o bairro, mas também vai somar para o bairro. Então é um processo de consciência, né? Se todos abrangirem, perceberem que todo esse trabalho soma para o bairro, destaca o bairro entre muitos, né? O Cajazeira é um bairro populoso, a gente costuma dizer, todo mundo sabe, né? Muito que é um bairro populoso, é um dos maiores bairros do mundo, né? E a gente precisa sobressair e mostrar o bairro de uma maneira positiva, né? Nós não temos só eu no esporte Muay Thai, nós temos grandes treinadores de futebol que hoje estão revelando aí atletas do futebol, atletas do karatê. Tiveram aqui o pessoal da escolinha de futebol, boxe. Então vem, cara, muito, o objetivo nosso é esse aí, fomentar tem trabalho perfeito. Jorge esteve aqui, meu amigo, a dele foi pro ar. Meu vizinho, né? Então assim, um cara com trabalho incrível, ele, o pessoal do PAF, né? Rapaz, Cadu, eu conheço o Cadu foi na rádio. Fora do comum, sou apaixonado por Cadu. Muita gente boa, a gente vai trazendo aos pouquinhos, vamos trazendo Luciano, todo mundo. Né? Então assim, é um trabalho que destaca o bairro entre muitos. Luciano, meu amigo aqui pertinho também, Luciano Esporte. Quem quiser ir na academia, faz como? Me diga aí. Eu tenho fica ao lado das Casas Bahia, no mesmo prédio da clínica de Lab, do lado da Cacá Baby, né? A academia tá lá, posso idade hoje, aos 80 anos, tem limite de idade? Não, na realidade assim nunca. Se eu quiser ir, eu tô meio gordinho, já tenho uns 40. Eu posso ir lá, eu e Romulo? Pode. Não existe idade para se começar a fazer esporte nenhum, nem idade, nem momento, né? O que existe é uma determinada limitação. Então hoje, com todo o processo científico que a gente cria ao estudar, né? Os estudos, como eu digo, sempre é jovem. Não deixe de estudar, porque ele abre universos. Não imaginava eu que de um vilarejozinho, né, de uma cidadezinha, Itagi, Bahia, não sabia nem falar direito, hoje conheci o mundo, né, com a prática do esporte. Então, e o estudo foi quem abriu a minha mente. Então hoje, com os estudos que a gente faz, a gente consegue perceber a limitação de cada um e criar metodologias para que se aplique esse treinamento. Então linka aí com a mensagem para o jovem, para a gente finalizar aí. Hoje o conselho que eu dou à juventude é que vocês estão muito dispersos no conhecimento, né? Então vamos focar no conhecimento, vamos focar no estudo, porque infelizmente nós estamos trilhando para um Brasil de pessoas a serem induzidas e ser facilmente manipuladas pelos poderes públicos. Então temos que impedir que isso aconteça. E o que vai impedir é o conhecimento. Quando você tem conhecimento de causa das coisas, fica difícil você ser manipulado. Então não se permita ser manipulado, não. Abra sua mente, abra seu conceito, abra sua vida. Abra sua mente. Cadu, meu irmão, muito obrigado. Valeu. Profissional fantástico, atleta, professor, personalidade aqui no nosso bairro. E é isso, a gente vai chegando no final. Acompanha essa entrevista e na próxima semana a gente volta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Valeu. I don't want